Eu estava aqui lendo Marcos 4, que é aquela passagem que Jesus vai para o barco, né, com os discípulos, e aí vem a tempestade forte e os discípulos ficam amedrontados e Jesus está dormindo no barco. E aí eles vão lá, acordam Jesus e falam: mestre, você não se importa que a gente morra? E Jesus levanta e fala: acalma, vento, acalma, mar. E aí eles ficam chocados que Jesus fez aquilo. É muito louco porque um pouco antes Jesus estava pregando para as multidões e ele usava parábolas para falar com as multidões, para explicar algumas coisas. O que eram as parábolas? Eram tipo exemplos com coisas rotineiras que a gente vive. Sabe quando você quer explicar para a criança o que é algo, você dá um exemplo sobre o que você vive? É mais ou menos isso. E aí o próprio Jesus falou para eles, para a multidão, eu explico com parábolas. E aí Jesus fala: mas para vocês é concedido conhecer o mistério do reino. Tipo, vocês estão vivendo aqui comigo, vocês estão vendo, eu não preciso ter que falar em parábolas. E é engraçado porque um pouco mais para frente, os discípulos chamam ele de canto e falam: como que é essa história da parábola? E eles falam: vocês não entenderam? Tipo assim, vocês estão aqui vivendo comigo, vocês estão ouvindo a mensagem não só na hora que eu paro para a multidão, e ainda assim vocês não compreenderam. E aí o que acontece no barco, eu acho que meio que ele fecha, né, com chave de ouro aquele assunto para os discípulos. Porque logo depois eles entram num barco à noite e começa uma tempestade, começa aquela movimentação do mar, das ondas, e eles acham: vou morrer. Olham para Jesus, Jesus está dormindo no barco. Cara, os caras estão dentro do barco com o cara e eles se amedrontam com a tempestade. O que isso me faz pensar? Eles viviam com Jesus, conviviam com Jesus, ouviam Jesus, andavam com ele, falavam dele, mas não reconheciam quem ele verdadeiramente é. Porque não que eles não valorizassem, mas era como se eles realmente não tivessem compreendido. E a maior prova disso é porque assim que Jesus acalma tudo, ele fala assim para eles: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E em seguida, olha o que está escrito: e eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse momento, os caras andando com ele, ouvindo dele, eles questionam entre si: quem é ele? Só que Jesus sabia exatamente quem ele era, por isso que ele estava dormindo. Porque ele é o que acalma o mar, ele é o que acalma a tempestade. Ele não ia se afogar e todo mundo se afogando e falar: nossa, eu nem percebi. O cara tem o domínio sobre todas as coisas. E às vezes nós andamos com Jesus, falamos com ele, colocamos ele no nosso barco. E quando vem uma tempestade, um momento difícil, a gente se desespera. A gente não reconhece o poder que Jesus tem sobre todas as coisas que estão sendo movidas ao nosso redor, que estão gerando temor sobre nós, e nós questionamos: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não tem o poder de fazer? Será que o Senhor vai nos deixar morrer aqui? As adversidades, na minha opinião, elas são necessárias, porque elas movimentam a nossa fé. Elas inflam a nossa fé, ou elas tiram a nossa pequena fé da zona de conforto. Então, eu acredito que é importante que a gente tenha momentos de confronto, momentos onde a gente possa usar a fé que a gente propaga e muitas vezes a gente nem tem. É um momento onde a gente pode ver Deus agindo e reconhecê-lo como Senhor suficiente da nossa vida, o nosso socorro bem presente, o nosso auxílio na hora da angústia. Então, esses momentos difíceis da nossa vida nos levam para mais perto de Deus. Você já parou para pensar? A gente busca tanto Deus, Jesus, quando a nossa vida está passando por algum processo difícil. A gente se aproxima dele. Que triste isso. Que triste a gente pensar
que existem momentos que Deus vai precisar nos levar a um lugar de temor, nem nos levar, mas permitir que estejamos lá para que nós nos voltemos a Ele. E por que isso? Porque o que nos faz vivos de verdade é essa intimidade, é essa experiência de ver o milagre acontecer, de ver Deus agir, de clamar e ouvir a sua oração sendo respondida. Não um clamor do tipo, você não me vê, você não me ouve, como crianças mimadas, mas um clamor de, Senhor, eu só tenho o Senhor. E Ele é um pai, um bom pai, que está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, se você estiver passando agora por alguma situação de temor na sua vida, que você olhe para fora e você não encontre solução nenhuma, você fala, eu não sou capaz de acalmar essa tempestade, que você se lembre que você tem Jesus no seu barco. Se você ainda não tem, que você possa convidá-lo para entrar. Por quê? Porque quando a gente entende que Ele está no barco, aí a gente entra num outro momento, que é compreender quem é Ele que está no barco com a gente. A gente costuma pregar, falar, Jesus está no controle, fica calmo, vai dar certo. Mas na hora da gente viver e reconhecer que o nosso Senhor tem o poder de todas as coisas, a gente tem uma certa dificuldade. E esse é o momento de Deus nos mostrar quem Ele realmente é. E sabe o que é mais louco? Logo em seguida, Jesus, quando chega do outro lado, tem um homem endemoniado, que é perturbado por legiões de demônios. E a gente entende que quando a gente tem uma vida para Jesus, não é só sobre nós, sobre os nossos problemas. Nós estamos andando em direção a Cristo, mas o processo e o caminho é sobre todas as pessoas que cruzam com a gente. E às vezes há uma batalha espiritual muito grande para que a gente chegue até um determinado ponto, porque ali existe cura, ali existe transformação. E Jesus, Ele não está mais entre nós fisicamente, só que Ele deixou o nosso Espírito Santo dentro de nós. Então hoje nós, como servos de Jesus, nós somos a extensão dEle, nós somos a mão dEle, a boca dEle. E o mundo espiritual, ele é muito mais real que esse mundo que a gente está vendo. Então sim, a gente vai se deparar com batalhas, muitas vezes são batalhas espirituais e a gente não entende. Por isso que é necessário a gente ter uma vida de oração, de busca, de reconhecimento sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus na nossa vida. E também sobre quem Ele é ao todo. E como a gente faz isso? Estudando, conhecendo. Como a gente conhece Deus, como a gente conhece a história de Jesus? Lendo. Por isso que a gente precisa ter tempo de qualidade com Deus. Porque as provações, elas são certas. Os momentos difíceis da nossa vida vão acontecer. A questão é o que nós temos para passar esses momentos, porque eles vão passar. Se a gente tem Jesus no nosso barco, não importa qual tempestade venha, Ele é o cara que para a tempestade. Então, para fechar o raciocínio, a gente precisa conhecer Jesus, a gente precisa conhecer Deus, a gente precisa entender o poder que Ele tem sobre as coisas, sobre a nossa vida. E a gente precisa exercer a autoridade que Ele nos permitiu ter. Uma vida de oração antes de sair de casa, quando você acorda, quando você vai deitar, a oração pela vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, da sua esposa. Isso é muito importante, porque quando nós estamos orando, nós estamos construindo coisas no mundo espiritual. Não é só sobre as coisas daqui, não é sobre acalmar uma tempestade, mas é sobre o atravessar, chegar do outro lado e libertar vidas. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer?
Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem. Dylan.